Arquitetura. É isso, gente. A arquitetura de Big Data é isso. Você tem, de um lado, as fontes dos dados, e a arquitetura não tem nada de fantástico, hein? Deixar bem claro. Você tem as fontes, então a única coisa que muda, as fontes são diversas, as fontes são diferentes. Então, olha lá, áudio, imagem, texto, web, GPS, o tal do clickstream que eu falei para vocês, os sistemas tradicionais, tudo isso é fonte. Tudo isso passa a ser origem de dados para a gente. Aí o que eu faço? Eu vou para a camada de cima, armazenamento. Como é que eu faço isso? Então, existe hoje uma tendência a você ter o que se chama de Data Discovery Platform. Esse Data Discovery, o que, que seria? Você teria que ter todo um ambiente otimizado para você tomar decisões com os dados não estruturados, junto com os dados estruturados. Então, de um lado você tem esse cara, do outro lado você continua tendo o DW. Então, ninguém vai matar o DW. Ok? Ninguém vai matar. Por quê? Porque a gente precisa ainda estruturar essas informações. As linhas e colunas lá vão continuar, fica tranquilo. Mas assim, a gente vai precisar conhecer também essas formas não estruturadas, tá? E um armazenamento distribuído. Então, a minha arquitetura de armazenamento, ela tem um crescimento, ela engorda, ela aumenta de complexidade. Antes, para tomar decisão, bastava ter um data warehouse. Agora não. Agora eu preciso de uma arquitetura específica para fazer descoberta e mapeamento de dados. Eu preciso de um processamento distribuído. Então eu preciso, obviamente, né, de um armazenamento distribuído para poder realizar essas minhas atividades de Big Data. No nível superior, eu tenho que ter uma camada de análise de dados. Nada diferente do que a gente tem em BI. Em BI a gente também tem que ter uma camada de análise de dados. O único problema é que o BI continua aqui. Data Mining, que alguns já trabalhavam, continua aqui, mas olha quem entrou aqui também. Ó. Hoje a gente ainda depende muito de linguagem de programação. Quando eu vou fazer alguns algoritmos, sejam eles de ETL, para poder agilizar o ETL, sejam eles para eu poder fazer previsões com base nos meus dados, eu tenho que utilizar algumas linguagens de programação, que pode ser Java, pode ser Perl, pode ser Python e assim sucessivamente. Então, agrega-se algumas linguagens de programação que você vai ter que usar. Na minha humilde opinião, logo, logo, já existe, já tem SQL rodando aqui, mas logo, logo, do mesmo jeito que era desenvolvimento de software antigamente. Tudo que você ia fazer para armazenar dados, você tinha que fazer na linguagem de programação. Vieram os bancos de dados relacionais, ninguém em sã consciência mais utiliza a linguagem de programação para gerir dados. Você delega ao banco de dados. A mesma coisa deve acontecer com Big Data. Então, tem uma série de projetos em andamento para fazer com que o volume de programação seja diminuído bastante. Matemática e estatística, esse não dá para fugir, não tem como fugir. Você está lidando com um volume grande de dados, você está fazendo previsão com esses dados. Isso chama estatística. Você tem que analisar padrões e você tem que estabelecer regras para poder extrapolar isso, para poder prever alguma coisa lá no futuro. Então, isso a gente não vai conseguir abrir mão. O que aconteceu? Você tem hoje bibliotecas ou linguagens específicas para poder lidar com essa forma diferente de analisar os dados. Cada vez mais isso também tende a ser mais simples, né? Modelos preditivos, isso aí você também tem que criar. E aqui tem uma grande questão, porque é onde você tem a inteligência do negócio. Então, quer dizer, o meu modelo preditivo para vendas online dentro de um determinado portal pode ser completamente diferente do outro. Completamente diferente do outro, porque depende muito da estratégia que a empresa vai adotar. Depende muito da forma como a empresa quer chegar lá. Então, o caminho pode ser completamente diferente. Então, um modelo preditivo, mesmo que seja no mesmo segmento, possivelmente não vai servir para outra empresa do mesmo segmento. Vai ter que ter adaptação e coisas desse tipo. É onde está a inteligência, tá? Então, esse é um pouco mais complicado. E na última camada, consumo. Então, quando a gente fala de consumo, o que é? O pessoal de negócio, que cada vez mais... Lembra que eu falei para vocês da caixa de areia lá, né, do analítica, onde o cara vai começar a lidar com dados, fazer a exploração dos dados, ele vai chegar e vai falar, legal, é isso que eu quero, isso faz sentido, essa é uma análise boa para mim. Então, o usuário de negócio cada vez mais vai estar em contato com isso.
os nossos clientes tradicionais, porque nenhum diretor, nenhum vice-presidente, nenhum presidente vai ficar querendo fazer exploração de dados visuais, tá certo? Quer dizer, nenhum eu não digo, mas a maior parte não, né? Os analistas de negócio e os gestores. Então, os analistas continuam existindo, né? Vai precisar ter gente lá para poder implementar, para poder criar um dashboard bonitinho, para poder estruturar a informação, para poder montar a arquitetura, sem dúvida nenhuma continua. Então, em termos de arquitetura, vocês veem, basicamente é a mesma arquitetura que a gente tem em qualquer ambiente de DW, porém, entrando alguns componentes a mais nessa arquitetura. Tudo bem? Essa seria uma visão prática dessa arquitetura, tá? Porque aí você consegue observar o que está acontecendo. Ó lá. Então eu tenho aqui ó, registros de call center. Aí eu tenho imagens, por exemplo, de cheque mesmo, de documentos, né, de um modo geral. Fluxo tradicional de dados, que a gente vai utilizar, CRM, etc. Aí o que eu faço? Então, através de um ETL, eu crio um DW, isso aqui é da Teradata, vocês estão vendo? Teradata. Eu crio lá um DW, né? Ainda bem que eu não trabalho na Teradata, né? Já coloquei. Tá aqui, né? Então você através de ferramentas normais de ETL, você vai pegar esse dado que é estruturado, vai continuar colocando num DW, só que aí essas coisas que não são estruturadas, você recupera e trabalha, olha lá, social feeds, ou seja, aquilo que você alimenta nas redes sociais, né? Aquilo que você coloca nas redes sociais, você vai capturar isso, vai trazer imagens e, enfim, tudo aquilo que você tem dentro do seu ambiente, processa isso dentro de um ambiente paralelizável, coloca isso numa plataforma de descoberta de dados, e aí você... Na realidade, ele começa aqui. Então, mas isso aqui é Big Data também. Por quê? Porque o Big Data surge como uma forma de você resolver esse tipo de problema. Então, por isso que assim, é difícil você falar onde é que começa o Big Data aqui. Então, mas tecnicamente, beleza, você pode até falar que é aqui, porque isso aqui ele já faz hoje, isso aqui ele já faz hoje e tal. Tecnicamente ele vai começar aqui, mas a origem, a fonte, está lá atrás. Não, por isso que eu falei, sempre que vocês forem ter que analisar uma situação e falar ou não é Big Data, pensa nos 3 Vs, sempre, não tem jeito, vocês não vão conseguir fugir disso. São aqueles 3 Vs, é volume, é velocidade e variedade. Você tem que analisar sobre esses 3 aspectos. Um pode estar um pouquinho menor, mas assim, observa, se você não conseguir trabalhar dentro de uma arquitetura tradicional, você está trabalhando com Big Data. Eu posso ter volume, eu posso ter variedade, eu posso ter velocidade. E eu consigo resolver dentro de uma arquitetura tradicional de TI, meu servidorzinho ali instalado, minha plataforma de ETL, de extração de dados, eu consigo resolver? Cara, você não está trabalhando com Big Data. Fica tranquilo, um dia você vai trabalhar, mas não é agora. Então, não é só essa questão, entendeu? Então, pensa em termos de arquitetura, de plataforma. O que é que você está usando? O que você precisa para resolver um problema de negócio? Por isso vocês percebem, não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia para atender um objetivo de negócio. Por isso que é difícil você hoje falar de projeto de Big Data, por quê? Porque as pessoas não sabem o que o Big Data vai agregar ao negócio. E essa é a primeira pergunta que você tem que responder. O que Big Data? O que eu estou fazendo com Big Data? Que isso vai ajudar o meu negócio? Que isso vai ajudar no meu dia a dia? Aí você vai falar, bom, agora eu estou falando de Big Data. Aí você vai ver que naturalmente você vai incluir um monte desses componentes.